Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez com o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a aumentar o alcance. Hoje vamos alertar que Lula pretende colocar os ricos no orçamento e os pobres no imposto. Sim, foi isso que você ouviu, não trocamos as palavras. Lula pretende colocar os ricos no orçamento e os pobres no imposto, taxar os pobres e dar subsídios aos ricos. É fato, não é fake news. E vamos dizer como ele vai fazer isso. Segundo notícia postada no portal jornalístico do UOL, Lula e a equipe de economistas do PT desistiram de isentar imposto para profissionais que ganham até 5 mil. A justificativa para a desistência é uma tese sem sentido. Segundo a equipe, não taxar esta faixa econômica aumentaria a concentração de renda. Nada a ver. Lula achou melhor isentar somente quem ganha até 1.900. Quem ganha entre este valor e 5 mil, que seria dispensado de pagar imposto, não será mais. Vai pagar imposto. Pena. Amigo, se você ganha mais que isso e menos que 5 mil, terá que sustentar as migalhas que Lula dará aos mais pobres e pagar as viagens que Lula fará, junto com a sua janja, com a justificativa de buscar investidores. Lula se esquece que o custo de vida é alto, e pessoas que ganham menos de 5 mil vão sofrer, reduzindo seu escasso orçamento para pagar este imposto. Se não bastasse que ele pague imposto em tudo que compra. Afinal, Lula, cadê a prometida reforma fiscal? Não vai fazer não? E não vai fazer mesmo. Lula criou compromissos sérios com a turma da Faria Lima, e além de não cobrar impostos dos mais ricos, vai ajudar magnatas com subsídios, usando a recuperação e o desenvolvimento do Brasil como desculpa. Mas como? Se os ricos são quem menos está interessado em desenvolver o país. Desde o Brasil colônia, grandes empresários sempre souberam tirar um excelente proveito de crises e do subdesenvolvimento do país. Desenvolver o Brasil para magnatas é ruim, oneroso e pode reduzir o padrão de vida de Marajá que sempre marcou a burguesia nacional. Considerar magnatas brasileiros como parceiros no desenvolvimento é ser enganado pelo ganancioso poder econômico, muito mais interessado em lucros pessoais através do rentismo, do que ver um Brasil próspero e desenvolvido. Essa estranha aliança com a burguesia é uma prova de que Lula não é nem um pouquinho socialista. Ricos são seus parceiros e Lula fará de tudo para agradá-los. Desagradar significa possibilidade de golpe. Se Lula não agradar a Faria Lima, sabe muito bem da certeza de ter seu caminho político interrompido. Desagradar a Faria Lima significa entrar na papuda. Lula foi preso porque desagradou o mercado. Só foi solto porque fez um acordo. Acordo sagrado para as elites. E Lula cumprirá bem este acordo, pois sabe que os ricos têm poder e recursos para fazer o que quiserem com o petista, inclusive matá-lo. Quanto aos pobres, estes que se virem, que aceitem sem reclamar as migalhas e paliativos que Lula oferecer através de seus projetos supostamente revolucionários. Para compensar, os pobres ficam com o suposto comando da cultura. Para as classes menos favorecidas, acreditar que está no comando da cultura, cada vez mais medíocre, através de músicas de arranjos toscos, letras cretinas e danças patéticas, além de filmes cheios de pieguice que mostram a vida das favelas como fábulas encantadas, parece bem compensador, mesmo que tudo isso esteja sob o comando oculto de um riquíssimo empresário. Se bem que a cultura enriquece artistas, e artistas ricos receberão subsídios de Lula, que já disse que dará muito dinheiro para a cultura. Dará dinheiro para ricos muito bem de vida rebolarem diante de plateias com cérebro de amendoim, idiotizadas com as ondas do momento que acompanham pela televisão. Artistas ricos estão felizes com Lula, por isso fazem campanhas informais para Lula, permitindo que o nome do petista seja mencionado em gritos durante as apresentações. E os artistas realmente pobres? Estes a gente esquece. Não vale investir. Não atrai público. Lula tem compromisso com os mais ricos. Não por acaso é a classe média que decidiu apoiar o petista. A classe trabalhadora se sente traída. Lula não ajudará os pobres. No máximo, dará migalhas e paliativos para compensar a miséria que não será acabada. Acabar a miséria exige o fim da concentração de renda. Exige tirar dos mais ricos. Mas Lula não quer tirar dos ricos. Tirará de quem ganha entre 2.000 e 5.000 reais, que não tem condições de se revoltar com a redução de renda. Tirar dos mais ricos é golpe na certa. Lula não quer arriscar. A Faria Lima está tranquila com Lula. Na primeira que o petista aprontar, os magnatas sabem o que fazer. Quem conhece a biografia de João Goulart sabe do que estou dizendo. Ricos têm condições de derrubar Lula.
Os pobres não. Desagradar os pobres não oferece riscos para Lula. Nosso povo é passivo, inerte, alienado, submisso. É só dar pão e circo, que o povo fica quietinho em seu canto, curtindo a miséria crônica que nunca é combatida, compensada com entretenimento ruim, que diverte muito e não esclarece nada. Por outro lado, Lula tem que agradar aos mais ricos, pois estes têm todos os recursos para detonar o Brasil inteiro. Lula sabe que se desafiar a Faria Lima, pode se dar muito mal e pagar até mesmo com a própria vida. A história mostra que muitos políticos morreram por desagradar a burguesia. Magnatas que têm PIBs de países inteiros em suas contas bancárias, têm muitos recursos para mexer com a política, que nunca passou de um jogo. Enfim, a política é como um jogo de xadrez, os políticos são as peças, os empresários são os jogadores e o povo é a plateia que aguarda o resultado da partida para saber o que irá acontecer com ela. E Lula sabe muito bem disso. Não quer voltar a ser peão. Lula não quer voltar a ser peão, e nem quer voltar para a prisão. É preciso entender a nova atuação de Lula, que sepulta de vez o antigo trabalhista de outrora. Infelizmente, Lula fez acordo com capitalistas e por isso, não vai colocar magnatas no imposto de renda. Afinal, eles são os investidores. Os investidores bonzinhos que supostamente irão desenvolver o país. Magnatas são humildes pipoqueiros que batalharam muito para chegar aonde estão, e por isso se acham no direito de acumular fortunas e poder, sendo dispensáveis de qualquer limitação, financeira ou não. Acredite nisso, bobinho. Por outro lado, pobres são considerados um bando de vagabundos que se recusa a lutar para sair de sua condição. Por isso tem que pagar, e pagar muito. Para o sistema, é com eles que deveria estar o ônus de pagar os impostos. Retirem dinheiro de onde for. Para as religiões, pobres têm que sofrer para alcançar o céu. São devedores de vidas passadas. Por isso que o sistema continua cruel contra os pobres, mesmo posando de bondoso. Nosso país nunca esteve do lado dos pobres, tratados como lixo humano a pagar pelos erros de todas as classes. E não será Lula, nem qualquer outro esquerdista, que irá mudar isso, pois se tentar mudar, pode ser expulso do poder. A história comprova isso através dos golpes repentinos, prisões injustas e assassinatos misteriosos. Nada acontece no Brasil sem decisão de algum magnata. A Avenida Faria Lima é a verdadeira capital do Brasil. Portanto, se Lula tiver que escolher um lado, será o lado dos mais ricos. Caso os pobres sejam esquecidos, nada farão contra o petista. Pobres são educados pelas religiões a aceitar a sua triste sina, e a se conformar com migalhas e paliativos. Se quiserem sair de sua situação, terão que batalhar muito, em um sistema que é construído justamente para dificultar a ascensão econômica. Um sistema que praticamente impede quem é pobre de sair de sua desgraça. As demagógicas lideranças políticas, mesmo as de esquerda, nunca se empenharam de fato para mudar isso. Até porque autoridades políticas, se estiverem a favor de capitalistas, também se darão bem com o sistema, usufruindo dos benefícios que o capitalismo dá apenas aos mais prósperos. Lula não é maluco para taxar os mais ricos. Lula vai preferir taxar os mais pobres. Aos ricos vai prometer isenção, caso magnatas se disponham a oferecer ajuda paliativa aos mais pobres, naquilo que eles mesmos chamam de responsabilidade social. Uma gambiarra de bem-estar social, que não prejudica a ganância capitalista. Assim, tudo fica na mesma, o país continua injusto e desigual, e subdesenvolvido. A classe média lulista, iludida, tem a falsa impressão de que o Brasil virou um país próspero, desenvolvido, justo e de primeiro mundo. Mas a realidade continua dura para quem é de baixo, tendo sempre que lutar muito para obter o mínimo necessário. Sim, os pobres pagarão impostos. Os ricos não. Os ricos não somente serão dispensados dos impostos, como receberão incentivos para continuar agindo para aumentar seus lucros. Principalmente artistas ricos que receberão ajuda de projetos como Lei Rouanet, Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo. Afinal, como vários esquerdistas dizem, aquilo que eles chamam de cultura é prioridade, pois é preciso distrair as massas para que não percebam todo o empenho feito para manter a ganância capitalista. Afinal, como desconfiar daquele artista simpático que nos alegra tanto? Como seria possível alguém tão agradável ser cúmplice de toda a crueldade capitalista? Lula está nos enganando. Na melhor das hipóteses, apenas vai recuperar o Brasil, deixando na situação em que estávamos antes do golpe. Não dá para ser um país próspero com paliativos aos pobres e cachoeiras de fortunas aos ricos.
Lula já confirmou que não vai ousar, e somente a bem remunerada classe média, estabilizada em sua particular prosperidade, está feliz com ele. Com isso, tudo fica na mesma. Ricos continuam ricos e pobres continuam pobres. Tudo sob as bênçãos das ilusórias religiões e seus deuses e santos invisíveis, que resolvem problemas complexos com um estalar de dedos. O que favorece Lula é a eterna ignorância do brasileiro que, com a sua preguiça intelectual e a sua confiança cega nas instituições, acredita que medidas precárias e meramente paliativas irão revolucionar o país, para no final tudo ficar na mesma, com eternos problemas que existem desde que o Brasil foi descoberto e que nunca serão resolvidos. Os pobres que respeitem a ganância dos ricos, se conformando com a sua eterna desgraça. Lula não irá arriscar a sua pele tentando ser um Robin Hood tupiniquim. Que fique tudo como está, neste Brasil estagnado, deitado eternamente em berço esplêndido. Por hoje é só. Até a próxima postagem. Um abraço a todos!